Ladies and gentlemen, boys and girls, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Global Smart Gov, mais um podcast que ajuda o gestor público no processo de transformação digital. Eu sou Felipe Carvalho, CEO da Comense Smart Gov, e a gente ajuda os gestores de cidades, governos e federação a se tornarem cada vez mais inteligentes. E o tema de hoje, a gente vai falar sobre ecossistema de inovação e inovação aberta. Como é que a gente pode utilizar essas ferramentas para alavancar os negócios privados e também os governos. Quero fazer um agradecimento especial à Microsoft, apoiadora oficial do Global Smart Gov, a Microsoft que vem liderando todo o processo de transformação digital e inteligência artificial em todo o mundo, no mundo privado e também principalmente nos governos locais, estaduais e nacionais. Então, muito obrigado, Microsoft, pelo alinhamento que a gente tem para levar essa informação e a transformação no nosso mundo. E também, pessoal, estamos aqui no processo On the Road, cidade do Rio de Janeiro, em um local icônico, que é o Hotel Nacional, projetado pelo grande Oscar Niemeyer e com paisagismo de Burle Marx. Então a gente conecta aqui, né, Brunão, nosso convidado, o tradicional com o inovador e faz com que essa nossa conversa tenha ainda mais sentido. E agora quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, Bruno, que é o CEO da 100 Open Startups, cara incrível, referência nacional no tema, para a gente não falar global, que é um dos grandes nomes que vem não só conectando, mas desenvolvendo esse nosso ecossistema nacional, e também ele vai falar um pouco do processo de expansão global. Bruno, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. Prazer é meu aí de falar com esse público, grande prazer. Vamos falar um pouquinho aí das aplicações aí da Open Innovation para o setor público. Fantástico. Então, para a gente começar, Bruno, gostaria que você se apresentasse, contar para a nossa audiência um pouco da sua jornada. Legal. Bom, eu sou empreendedor, né? Comecei aí montando aí algumas startups, né? Me formei como engenheiro, fiz um mestrado em engenharia, um doutorado na área de administração, em inovação e estratégia, mas sempre em paralelo ali, buscando empreender, fui empreendendo, tendo a oportunidade, né, de ter me envolvido com alguns projetos. Uma primeira fase de projetos na área de aeroespacial, defesa, então era uma startup que trabalhava muito com o governo, na verdade, acho que a maior parte dos projetos era diretamente com o governo, Forças Armadas, mas aí depois eu migrei para esse trabalho dentro da Open Startups já, de promoção de ecossistemas mesmo, né? Como uma plataforma. Então, eu me defino aí como um empreendedor, tá? Deep Tech ainda, mesmo na Open Startups, né? O pessoal questiona às vezes o modelo, mas tem muita tecnologia por trás do que a gente faz, né? Então, acho que é isso. Legal, Bruno. Para a gente colocar todo mundo na mesma página, Bruno, explica um pouco para a gente esse conceito de inovação aberta, né? Open Innovation. O que é esse tal do Open Innovation? Legal, de maneira assim prática, né? Depois a gente pode aprofundar um pouco aí as vertentes teóricas e tal, mas eu me deparei com o conceito, com o tema, né? Ele foi relevante para mim. Em determinado momento, na empresa onde eu estava ali tentando desenvolver projetos de inovação, faltou algumas competências, faltaram algumas tecnologias que a gente não estava conseguindo desenvolver, e aí a gente começou a ter que procurar fora da empresa. E encontrou lá, em alguns casos, depois isso foi se replicando, mas no primeiro deles, a gente teve que ir para os Estados Unidos encontrar lá uma empresa que fazia o que para nós era extremamente difícil. Eles conseguiram fazer em poucos dias. Eu até fiquei impressionado, mas eles mas a gente faz isso a vida inteira. Assim, não é, o que você está pedindo para a gente não é tão difícil assim. Agora, desenvolver essa competência seria, né? Então, Open Innovation é quando você reconhece que o processo de inovação é aberto, é um processo, né, com várias etapas, e você pode participar de algumas etapas,
você pode interagir com outros atores, né, em outras etapas. Então, o autor, né, aí já indo para um pouco da teoria, ele fala dessas possibilidades todas de você participar de um processo aberto, às vezes da tua empresa para fora, às vezes de fora para dentro, às vezes em parceria, às vezes para aplicar no teu mercado, às vezes para aplicar no mercado do parceiro, às vezes para criar um mercado novo, né? Então, são várias formas de enxergar o objetivo, para que você está fazendo aquela inovação, a finalidade e a origem, a fonte, né? De onde vem aquela inovação. Então, o tradicional é pensar só no que você tem, que você controla internamente, para o mercado que você quer atingir. Esse seria a inovação fechada, dos meus recursos, né, para o meu mercado, para meu processo, vamos dizer assim, produtivo, meu processo empresarial. E inovação, ele não respeita tanto essas fronteiras. Nem na origem, uma ideia pode servir para diferentes tipos de entidades, né? Pode ser aplicado, né, de diferentes formas, em diferentes modelos de negócio. Então, a ideia é que a Open Innovation traga uma amplitude maior para o bem e para o mal. Né? Porque fica mais complexo, mas te permite chegar mais longe também, te permite fazer mais coisas. Né? Entender o processo de inovação como um processo aberto e com muitas possibilidades alternativas. Porque muitas vezes o gestor, ele até imagina que pode resolver um problema, mas se a solução se torna muito complexa e ele volta a fazer o arroz, o tradicional. Né? Então, a inovação aberta acaba entrando como uma alternativa. Né? Acaba assim, formando um paradigma, né, de gestão. Se você se sente capaz de enfrentar todos os desafios de mercado com competências internas, ou você acha, né, que você pode contar com competências externas. Na prática, a gente sabe, acho que é muito evidente que você precisa de coisa de fora. Né? Mas muitas vezes a empresa ela fala, não, eu tenho que ter, pelo menos no core business, né? Na atividade principal, eu tenho que ter domínio daquilo, senão eu fico vulnerável. Perfeito. Que nem às vezes, falando de governo... Não terceiriza o core. Né? Mas aí você fala soberania, por exemplo. Projeto, por que a startup que eu mencionei de início, né, da minha jornada se viabilizou? Bin Laden, atentado, 11 de setembro, né, consegue pegar aí uma aeronave e derrubar um prédio dentro, né, de um país cuja segurança nacional é um assunto levado a sério. Né? E nessa época se questionava se os países deveriam continuar tendo os radares de controle, né, de tráfego aéreo, né? Ou se deveria ir para os sistemas até mais sofisticados via satélite. Só que aí você tem esse problema da segurança, de fato. Você desliga o transponder e consegue, de repente, não ser percebido tão rapidamente quanto seria com os radares. E o Brasil estava nesse dilema de renovar, porque é uma infraestrutura cara. Né? A gente deve ir para um sistema talvez mais moderno, mas menos seguro, com um pouco menos de controle dessa infraestrutura. E aí, por conta disso, se optou por renovar a infraestrutura nossa de controle de tráfego aéreo no Brasil. São os Sindactas, né, que foi muito falado aí nessa época. E aí a Omnicis, né, que é essa primeira startup que eu tive essa experiência, essa jornada, ela desenvolvia soluções para manutenção dessa infraestrutura. Então a gente podia postergar o período de utilização de uma infraestrutura antiga, porque tinha competência. Aí tem todo um histórico de por que estava falando dessa competência, mas de manter essa infraestrutura rodando por mais 5, 6, 10, 20 anos, até incomodar, vamos dizer assim, né, os grandes provedores internacionais que estavam oferecendo novos sistemas. Perfeito. Então a startup funciona ali como um moderador, vamos dizer assim, até de negociação. Não, eu consigo manter a infraestrutura que eu investi na década de 60, 70 por mais alguns anos. Né? Então eu posso negociar com mais calma, posso escolher melhor. Né? Então ter a competência traz essas vantagens. Mas achar que essa competência, por exemplo, é suficiente para levar para a próxima geração, aí também não. Perfeito. Então aí é que entra esse jogo, vamos dizer, da inovação aberta. Legal. Bruno, e como é que foi essa transição, né, de executivo do mercado aeroespacial para a criação da 100 Open Startups? Ela já tinha esse formato que é hoje? Como é que foi essa origem? Não, eu brinco assim, né? Eu falo que eu sou um fenômeno da Open Innovation, né? Que nem o Cristiano Ronaldo é um fenômeno, mas a brincadeira na linguagem científica é porque eu vivi o fenômeno.
eu precisei aplicar o Open Innovation, porque senão a gente empacava no projeto. A gente teve um desafio tecnológico, a gente teve que buscar uma solução. E aí, quando eu estou estudando sobre gestão da inovação, eu me deparo com o livro do Chesbrough, né? 2006, mais ou menos. Ele escreveu o livro em 2003. Em 2006, eu estava nesse dilema de como gerir inovação na empresa. E aí, quando eu vejo a descrição do fenômeno da Open Innovation, eu falo, cara, isso aqui se aplica quase que 100% com o que a gente está fazendo. Então, eu digo assim, a Omnisys, eu tive essa experiência de fazer uma primeira Open Startup. Foi uma startup que ajudou num processo de inovação controlado por governo, porque é a infraestrutura de tráfego aéreo, com uma startup trazendo tecnologia e inovação para a manutenção do que existe, num momento de transição, onde você tem uma multinacional querendo, ou várias, né, competindo para trazer um sistema novo. E aí é importante para o governo brasileiro ter um parceiro local. Tal. Então, já tinha a ver com, né, um monte de coisa ali. E a gente falou, a gente tem que conseguir jogar um papel como uma Open Startup, onde a gente nem pretende ser a líder global de sistemas de tráfego aéreo, mas ser um ator relevante na cadeia. Foi isso que a gente se propôs. E para isso a gente precisava evoluir em algumas tecnologias. Né? E no final a configuração foi que essa multinacional que acaba ganhando o contrato de renovação do sistema aeroespacial brasileiro, aí, de tráfego aéreo, acaba adquirindo a Omnisys. E eu viro executivo, então, dessa empresa. Aí eu chego lá e eles estavam falando a mesma coisa. Como que a gente pode jogar o jogo da Open Innovation? Qual que é o nosso papel? Até onde a gente vai? As patentes. Então, a primeira demanda que eles colocam para nós lá, eu já como executivo da empresa e representando o Brasil, a unidade brasileira, estava lá num grupo, um board, né? Com mais ou menos, 20 mil engenheiros representados por uns 10 executivos. Eu, o menorzinho deles, representava 70 engenheiros no Brasil. E aí ele fala assim, né, o diretor global ali, olha, vocês têm um dever de casa, as patentes, tecnologias que vocês desenvolveram, mas que não estão mais usando, a gente não quer mais continuar financiando a sua proteção. A gente pede que vocês apresentem a solução ali, o business plan, né, o que vocês vão fazer com elas, ou a gente vai abrir para o mercado. E eu falei, bom, eu não tenho nenhuma patente, porque a gente não tinha essa tradição. A gente veio de uma empresa pequena, não tinha patente, era tudo projeto específico, sob demanda. Então, vamos dizer assim, trabalhava mais o segredo do que o registro de patente. Falei, tá feito. Mas eu vi o pessoal preocupado que ia perder tecnologia importante. Opa, essa tecnologia é importante para o Brasil, pode trazer. Eu comecei a montar projetos, e aí buscava apoio de FINEP e montei um portfólio de tecnologia que eu dizia, olha, pode ser que para teu mercado hoje não seja interessante, mas se a gente colocar um pouco de desenvolvimento aqui, talvez isso aqui faça sentido para o nosso sistema brasileiro. Então a gente começou a quase que fazer como eu falo, uma lista de compras de inovação. Os caras estavam, de certa forma, eles iam liberar um monte de coisa. Então eu tinha um catálogo ali. Um catálogo de anos e anos de pesquisa, desenvolvimento, bilhões. Essa reunião ocorria no andar lá de um prédio da Polytechnique de Paris, que é um dos negócios mais sofisticados em termos de... tinha prêmio Nobel lá no laboratório onde a gente estava. Então, realmente é algo de ponta e eu podia, né, adquirir, vamos dizer assim, né, o acesso a essas tecnologias com essa política de fomento e de compra. Para já pegar um pouco do lado do gestor, né, eu tinha o meu cliente, que seria as Forças Aéreas, Aeronáutica, né, Marinha, a gente tinha também como cliente o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E aí a gente tinha, vamos dizer, as políticas públicas de fomento a startups como a nossa, que podiam escrever projetos de subvenção econômica. Na época estava emergindo aí a lei da inovação, né, 2006 mais ou menos. Perfeito. Então tinha uma série de políticas, né, desenhadas, né, e a gente podia aproveitar isso. A gente começou a olhar para isso como uma rede, né, de competências, né, de poder conectar. Agora, como é que eu ia absorver tecnologia lá de fora? Mesmo tendo recursos, vamos dizer, de uma FINEP e tendo uma demanda de uma aeronáutica, tá? Eu precisava dos institutos de pesquisa. Então, a gente começou a fazer parcerias enquanto uma startup ainda pequena, mas a gente fez lá em São Paulo, né? A gente era do ABC.
É ainda, né? A empresa continua lá. Olá, Mas alô, ABC Valley. é isso aí, é um grande polo industrial, né? Então a empresa nasce em São Caetano, vai para São Bernardo, e a gente faz parceria inicialmente com Unicamp, USP, IPT, depois o FABC, né? E por aí vai. Inclusive fora, né? Buscando, enfim, parceiros fora, para ir construindo essas competências para fazer, né, os projetos que vinham sendo demandados ali. Então, uma história que trouxe muito desse aprendizado. E aí alguns colegas, na época o Romero Rodrigues e o Rodrigo Borges, do Buscapé, eles começaram a frequentar esses debates com a gente, de Open Innovation e tal. E aí a gente ajuda eles... Pioneiros nacionais. Eles são pioneiros nacionais, vamos dizer assim, de startups digitais, né? E aí o que acontece? Eles falam, vamos montar um programa tal. Eles criam um programa com a cabeça deles, com a visão deles. Porque eu era uma visão mais, assim, sistema de inovação. Eles são venture capital mesmo, né? Cabeça de venture capital. Eles foram uma das primeiras e poucas, na época, startups que captaram recursos de investimento na lógica do venture capital, né? Putz, esse é 2000 e... Esse programa que eu vou mencionar vai ser 2011. Então a conversa é entre 8 e 11. Em 11 eles criam um programa chamado Sua Ideia Vale 1 Milhão. E aí investem em 5 startups, R$300 mil para pegar 30% da startup, que é um PowerPoint, é uma ideia. Sua ideia vale 1 milhão. Então eles vieram com a lógica de já valorizar a ideia da pessoa. Pô, legal ter uma ideia de R$1 milhão. Sim. Vou te dar 300 mil para você implementar, mas você vai implementar aqui dentro. Até hoje não é tão fácil isso. Não, essa filosofia, né, foi bastante inovadora lá e depois alguns tentam replicar, mas exigia muito poder de decisão, de convicção, né, de falar, vou fazer assim porque eu acho que é uma ideia legal. Bom, foram 800 projetos, foram recebidos, 5 foram apoiados. Um deles virou unicórnio, que é a Hotmart. Então a gente fala assim, a nossa primeira Open Startup foi a Omnicis. Vendeu para a Thales, criou essa rede, fez um monte de projeto legal. Deep Tech, universidade, governo também, tanto do lado do fomento quanto do lado do poder de compra. A segunda foi o Buscapé, mas não como startup. O Buscapé como uma corporação que se abre para startups, né? Cria um programa nessa lógica e é o primeiro programa, vamos dizer assim, de Open Startups. E depois a gente começa a fazer e replicar esses... Dali sai o primeiro unicórnio, a primeira Open Startup que vira unicórnio, que é o Hotmart, né? Mas daí começa a surgir vários outros programas derivados dessa ideia, né? Do lado aeroespacial, a gente monta o Centro de Inovação Sueco Brasileiro, lá em São Bernardo, para montar projetos de parceria bilateral entre Brasil e Suécia. A gente cria também, a gente lança o Wayra, da Telefônica, né? E a gente assume a execução de um programa chamado Desafio Brasil, da Intel, com a FGV. O objetivo do projeto era capacitar alunos, né, de faculdade, principalmente de engenharias, né, que buscassem aplicações que gerassem mais processamento, para a Intel, então, saber o que o pessoal está pensando e fazer um grande mapeamento, né, estimular isso, e que eles fossem capacitados à linguagem do Venture Capital, para formar, né, dentro do mercado investidores de Venture Capital e com isso fomentar, vamos dizer assim, startups no mundo todo. Isso é Intel. E a Intel fala o seguinte, aí eu já estou num momento um pouco mais avançado, eu falo assim, a gente financiou esse programa por 10 anos globalmente, né, via FGV no Brasil e tal, e a gente vai parar de financiar ano que vem ou próximo ano. Então vocês se virem. E aí que a gente viu a oportunidade de criar Open Startups. A gente falou, ao invés de capacitar o pessoal a buscar dinheiro de Venture Capital, e quase não existe naquela época Venture Capital no Brasil, por que a gente não conecta esses empreendedores a executivos? A gente está falando de que ano, hein? Mais ou menos? Cara, 2011, 12, 13. Já naquela... Tanto é que aí nasce o Inovativa Brasil, dentro ainda, né, com um piloto, onde o Ministério da Indústria patrocina o Desafio Brasil para criar o Inovativa e vira um programa de mentoria. O que a gente leva, na época, a gente foi executor dessa primeira edição do Inovativa Brasil, é a visão de mentoria executiva. Que a ideia foi a seguinte, onde está a nossa base capaz de realmente inovar? Na universidade é verdade que a gente pode considerar que é muito importante, mas a universidade é boa em ciência, está bem desenvolvida,
e formação de talentos, recursos humanos. Agora, não tem ainda uma tradição empreendedora. Tinha os projetos de incubadora e tal, mas com um gap, assim, né, um vale muito grande entre a ciência e, de fato, o mercado. Sem venture capital, ainda mais venture capital especializado em projetos de base científica, tecnológica. Então, isso era muito difícil, esse vale de ser cruzado, né? Mas o que a gente tinha no Brasil já, que é muito pungente, e eu venho um pouco, né, eu já venho um pouco disso, tem por tradição. Meu pai trabalhava em multinacional, né? A gente, como engenheiro de uma Unicamp, mais da metade vai trabalhar em grandes empresas, certo? Então, as pessoas bem formadas no Brasil são Muito absorvidas. Bancos, consultorias, vão trabalhar em multinacionais. Sim. Inclusive banco, consultoria ou líderes nacionais de classe global. Né? Exatamente. Então, temos lá uma Gerdau, uma Natura, um Boticário, uma Petrobras, Votorantim, temos. Mas temos também IBM, 3M, Microsoft, enfim, Telefônica. Então, grande parte desse contingente profissionalmente muito qualificado vai trabalhar como executivo dessas corporações líderes, né? Então a gente dizia, se colocar esses caras de mentores de startup, que vêm de estudante, à medida que eles vão vendo que esses projetos são interessantes, mas talvez tenham lacunas, eles mesmos vão começar a se estimular. E à medida que o governo vai criando políticas, né, de incentivo e vai se formando uma rede de investidores, a gente viu uma possibilidade ali. E aí foi nisso que a gente apostou, em criar uma rede para facilitar a criação de startups nessa lógica de nascerem com o objetivo de colaborar. Ninguém vai sozinho criar, né, uma empresa, sei lá, de classe global porque vai emergir ali de um... Não, a gente vai fazer parte de um ecossistema, né, que tem empresas de todos os portes, tem as universidades presentes, tem proximidade com também os programas de política pública. Na época em São Paulo tinha um programa extremamente relevante. Na época, hoje eu acho que é menos relevante, na época era muito relevante, o PIP da FAPESP. Sim. Ele vem adaptando, né? Acho que ele foi perdendo, agora perdendo, vai criando alguns vieses, perfeito. Eu falo em termos de crítica no sentido de... Dá para melhorar muito, dá para quebrar muita burocracia, né? Acho que perder um pouco do viés científico, trazer algumas coisas para a prática, acho que dá um... Podemos falar mais disso, porque exatamente, assim, o mesmo programa ele tem que evoluir à medida que o ecossistema evolui, né? Exatamente. Eu acho que está aí um dos grandes desafios que a gente tem, de que forma que a gente pode ter uma característica científica, acho que pode ter diversidade, mas se a gente não trouxer para um sentido prático de transformação, a gente deixa muita oportunidade de transformação na mesa, né? E aí, como é que caminhou para essa estrutura que é hoje, né? Fala um pouco para a gente o que é a 100 Open Startups hoje e conectando com a questão do ranking, como é que evoluiu isso para gerar essa representatividade que vocês têm hoje no cenário nacional e ampliando para o internacional? Lá para os anos, né? A minha jornada começa aí nos anos 2000, né? Então 20, 25 anos aí nesse processo. A gente começa a ter também políticas mais fortes, né, bem estabelecidas de inovação no Brasil nesse período. Que muitas foram derivadas das privatizações lá do Fernando Henrique, tá certo? Então, a ANP, a ANEEL, as agências, né, regulatórias, lei de informática, para o mercado aí de informática, mais recentemente automotivo, tem um papel também forte aí da Anvisa para a criação dessa indústria genéricos similares, né? Então são alguns setores grandes ali que se formam, né, e tem uma certa obrigatoriedade ou incentivo, lei do bem, né, incentivo fiscal à pesquisa e desenvolvimento, a investir em P&D. Uma série de programas com essa visão de levar o pesquisador para a indústria. Não era esse o grande tema? Então, aí, a origem nossa, 2008, do Centro de Open Innovation era, olha, que a gente está brigando tanto para criar o P&D, sendo que o P&D está se abrindo lá fora, eles estão indo para um outro paradigma, que vai tender a ecossistema, vai tender a trabalhar de maneira cada vez mais, vamos dizer assim, aberta e diversificada. Então, esse negócio de
investimos muito em ciência e tecnologia nas universidades. É verdade. E vamos trazer esses caras para a indústria, me soava um pouco obsoleto naquele momento. Por que a gente já não cria um ecossistema a partir disso? Então essa foi a nossa provocação. E os gestores que compraram essa tese, foram cerca de uns 300 gestores de grandes empresas brasileiras. Eu imagino que naquela época foi complexo a conversa, né? Com o governo. O governo foi. Acho que Porque o governo queria aproximar os interesses PD. das partes. Né? Para você ter uma ideia, algumas entidades muito conhecidas, né? Pô, Bruno, você está trazendo um debate aí que pode atrapalhar essa estratégia, que está sendo difícil, mas estamos conseguindo, de criar o incentivo de levar o cientista para a empresa. E eu era desse tipo de perfil, né? Eu contratava pesquisadores, mestres, doutores, eu mesmo, né? Fiz o meu doutorado, fiz meu mestrado dentro de um projeto colaborativo desse. Então eu era desse grupo, mas eu achava, e vendo a literatura lá fora, que isso seria eu falei assim, isso é um caminho, no máximo, temporário ali, que eu acho que nem deveria ser a atual política na época. E depois que você entrou no universo, você começou a entender os problemas também. Né? Pô, eu falava, cara, exatamente. Tem coisa que não faz sentido. Eu criei muitos programas nessa linha, assim, e não é sem nenhuma desvalorização ao papel do cientista. Pelo contrário, eu valorizo e muito. Eu acho que todo empreendimento tem que ter uma fundamentação científica ou pode se beneficiar demais da fundamentação científica. Mas isso não significa que levar cientista para a empresa é a solução. Eu acho que pode ser muito saudável, sim, em alguns casos, em alguns momentos. O que eu comecei a propor vamos criar redes onde cada macaco no seu galho, mas colaborando. Ou seja, onde o cientista se desenvolve melhor no Brasil? Tem tanto desafio para ele ser relevante ainda na universidade, que tentar criar um ambiente para ele ser produtivo na empresa pode ser mais complexo do que faça ele ser mais relevante na universidade e crie mecanismos de que essa relevância dele na universidade gere valor para as empresas. Mas não necessariamente ele virando um CLT da empresa, ou pior, né, que o governo estimulou e criou um tal de bolsa científica, né, tecnológica para trabalhar na empresa. O cara nem CLT fica complementando bolsa. Isso gera um debate do cientista, é uma subprofissão praticamente. Né? Você vira um bolsista lá, aí não tem direitos, não tem isso, não tem aquilo. Ah, mas o governo está estimulando, então... E às vezes um valor insuficiente também. Eu acho... Para a capacidade, às vezes, do próprio cientista. Né? E, às vezes, os incentivos também da carreira. Né? Se o cara não consegue ter ainda, né, uma estrutura de carreira nas empresas, nas corporações, e ele perde a carreira acadêmica dele, você não resolveu esse problema, então eu acho que é o caminho mais difícil. Então o que a gente fez lá? A gente criou uma alternativa e falou, pessoal, vamos criar uma comunidade aqui de Open Innovation, onde as grandes corporações que fazem investimentos em P&D, que fazem investimento em inovação de aplicação, inovação digital, e aí começa a entrar a transformação digital muito forte, né? Como parte dessa comunidade. Vamos criar uma comunidade de Open Innovation que vai buscar como o ponto central aqui o mapeamento das competências e como que elas podem interagir, né, para gerar valor para a inovação. A Open Startup surge como um dos 3 grandes projetos, foi desenhado por essa comunidade. Durante 5 anos emergem 3 grandes projetos. O Inovação na Indústria, que era tentar criar uma rede fora da tradicional do supply chain, da cadeia de valor, entre diferentes setores. Então, um aprendendo com o outro ali, criando parcerias entre diferentes cadeias. O que a gente chamou de cientista inovador é o cientista na universidade, colaborando com o mercado, startups, corporações de todo porte. E o Open Startups, que era o projeto, né, que é o projeto que conecta as corporações com startups. Bom, acontece que ao propor os 3 projetos e ter recursos para os 3 e financiamento equivalente de partida, um interesse equivalente de partida, o de Open Startups decolou. Cresceu muito mais, a ponto da gente parar de tocar os outros projetos, né, como uma prioridade, né, e o centro de Open Innovation vira Open Startups, até como marca.
logo nos primeiros anos, né, que vai crescendo muito, né, o impacto da relação das corporações com startup, vem a ideia, foram 106 membros fundadores, vem a ideia de a gente criar um ranking. 106 membros fundadores. Foram 106 grandes corporações que criaram a 100% Startup como projeto colaborativo. Como projeto colaborativo. Perfeito. Cada um entrava lá com as suas demandas, com a sua visão, produziam o que a gente chamava de Grand Challenges, grandes desafios. Isso a gente aprendeu muito com os suecos, que era o Challenge Driven Innovation, aplicado lá na Suécia a grandes temáticas, né? Mas isso vem lá da NASA, né? Isso vem até anterior, né? Que é você orientar a inovação a desafios. Você coloca uma grande temática e quem quer chegar, sei lá, à Lua com a gente, né? Aí vem toda a indústria e começa a desenvolver soluções que depois vão tendo suas derivadas, né? Então a gente criou 3, era cidades, saúde e educação. Cidades já estava na origem. Origem, que eram os Smart Cities, cidades inteligentes e cidades limpas, cidades sustentáveis. Eram as 3 vertentes, né? Era Smart, Intelligent e acho que era Green, alguma coisa relacionada à sustentabilidade, né? Isso virou para a gente o Cidades Inovadoras. Tá. Era o grande, né? Um dos grandes projetos. O segundo era de educação, todo mundo concordava trabalhar educação e todo mundo concordava trabalhar com saúde também. Daí foram surgindo os outros temas, a gente chegou a mais de 20 temas, que praticamente acabam abarcando aí todos os setores, né? E aí as empresas então disponibilizavam seus executivos para avaliar startups naquela temática. E como é que foi o desafio no início para equilibrar os dois lados? Uma coisa é você juntar 106 corporações com uma expectativa e do outro lado você juntar soluções. Mas aí que é legal, a gente baixou a expectativa, a gente falou, tem 5 grandes objetivos de fazer isso, né? O primeiro é inovação, mas vamos colocar ele pequenininho, aí a gente colocava ele pequenininho. Inovação vai vir, talvez, vamos deixar ele pequenininho, né? Agora, o maior é capacitação. Vamos aprender um com os outros, né? Se a gente se abrir, começar a olhar o que o outro está fazendo, e no meio a gente colocava monitoramento, sei lá, desenvolvimento de ecossistema, colocava alguns objetivos intermediários, mas inovação, que é o principal, vai ser o menor. E capacitação, que a princípio é o menos importante no sentido de resultado, aquela brincadeira, né? Você vai errar para aprender, né? Então a gente já colocou isso como principal objetivo. A gente vai errar para caramba, mas vai aprender. E aprendendo, quem sabe, a gente consegue produzir inovação. Vocês topam? Então com esse discurso é difícil falar não. Trazer o aculturamento. Cara, olha, vem dar palpite para startup. Startup, você topa abrir teu projeto para alguns executivos que estão a fim de te ajudar ou trazer suas ideias? No começo tinha uma ideia de que isso não funcionaria porque os empreendedores não iriam querer abrir os seus projetos revolucionários para executivos de empresas que vão roubar suas ideias e tal, né? Vamos ver se é isso mesmo. Porque a turma do propriedade intelectual falava muito disso, tem que patentear, não vai mostrar, patenteia, não mostra. E a coisa não dava, porque ninguém queria patentear, porque patentear é caro. Com o NDA na mão. Então, tinha esse debate quando a gente tinha uma lógica do P&D, né? Não pode falar, tal, não, vai patenteia, não sei o quê. Aí não acontecia quase nada. Patente só vinha de universidade, né? Sim. Quem patenteava no Brasil, universidade, e quem faz muito P&D com dinheiro, de certa forma, incentivado, que é o P&D ANEEL e ANP. Essa galera estava patenteando. Era quem tinha recurso público, no final das contas. Seja para fazer pesquisa, seja para fazer P&D em setores regulados. P&D de mercado mesmo, no Brasil, tinha pouquíssima tradição. Então, esse papo de vamos patentear, não dava vazão. Quando a gente falou, cara, você vai saber o nome da pessoa, o e-mail dela, abre o projeto para ela. O sistema é um matchmaking, né? E aí veio inspirado com, na época surgiu aquelas plataformas de relacionamento, principalmente o Tinder, que você abria, que a grande sacada foi do Tinder, cara. É assim, eu não quero contar para todo mundo que eu estou procurando namorada, certo? Sim. Então eu não quero contar para todo mundo que eu estou procurando investir. Foi o Tinder. A gente resolveu o problema intelectual com a UX do Tinder. Perfeito. Que é assim, você só vai abrir para quem você quer e para quem quer te ver. Então, se ele, porventura, roubar a tua ideia, você tem todo o registro, cara. De que vocês conversaram, de que interagiram. Aí você vê lá o que pode fazer. E com isso, estourou. O pessoal começou a se conectar, se falar. Eu até brincava nas palestras.
Ó, para quem é casado, tal, executivo dessa idade, tem muitos que são casados, comprometidos. Ninguém conhece, mas eu vou contar como funciona. Não conheci o Tinder, exatamente. Vocês vão ter a oportunidade de, Ali não pode entregar ninguém. de entrar aí numa plataforma profissional, tal. E aí vocês vão poder fazer essas conexões para o teu objetivo profissional. Isso bombou, assim como essas plataformas bombaram, né, nesse modelo. E isso dava muito dado. Então a gente conseguia olhar e falar assim, pô, olha que interessante, cara. Quando eu boto esse grupo de startups para ser avaliado por investidores, dá um tipo de resposta. Quando eu coloco esse grupo de startup, sei lá, de educação, para ser avaliado por empresa de educação, dá outro resultado. Então quem está certo? É o investidor, é o ator de ecossistema que ajuda startup, ou os formuladores de política pública, ou é o mercado que atua com isso no mercado tradicional e está olhando para a inovação. Então a gente falou, talvez seja a combinação disso. Então vamos fazer o seguinte, vamos permitir que esses grupos avaliem e vamos dar informação. Olha, essa startup foi bem avaliada pelos investidores, essa foi bem avaliada pelos atores de ecossistema, essa foi bem avaliada pelos formuladores de política pública, essa foi bem avaliada por empresas do setor A, do setor B, do setor C. E daí surgiu a ideia do ranking. O ranking passou a ser assim, tá, legal, mas a gente tem que ser objetivo. Demorou um pouquinho porque a gente tinha que ter densidade. Quando a gente tiver pelo menos uma startup com um contrato firmado com a corporação, e tiver mais de 100 startups, a gente lança o ranking. Então a gente conseguiu lançar o ranking em 2016, a primeira edição, e tinha já vários programas de capacitação em empreendedorismo e essa comunidade de 106 membros. Então foi conectar o trabalho que já era feito por vários atores. A gente nasceu juntando 16 programas de empreendedorismo. Lembra que eu cuidava do Desafio Brasil. Sim. A gente juntou com outros. Trouxe os programas para dentro. Trouxe programas. Olha, eu tenho 106 empresas que querem dar feedback para vocês. Trouxemos, acho que foram 16 programas. E aí eles avaliaram, né, na mesma plataforma. E usamos evento para isso também. Né? O pessoal se conheceu presencialmente e tal. Na época que isso ainda era um grupo, sei lá, que não passava de 1000 pessoas num evento desse. E como é que foi o impacto quando saiu o primeiro ranking? Cara, aí foi fantástico, porque deu 90 milhões de reais, 89 para ser mais exato, milhões de reais de negócio, entre 100 startups, na verdade foram 108, número mais oficial, 108, com, vou chutar um pouquinho aqui, 92 corporações. Só fazer um parênteses, Bruno, explica um pouco o que é esse resultado, até a questão do cadastro, desse registro, Perfeito. Até para a nossa audiência entender um pouco desse montante. Assim, não é necessariamente que gerou o match, mas são contratos de inovação mesmo. aberta que os entes praticam. Né? Então pega lá, no Bet 1, vou dar exemplo, tinha uma startup chamada Solids. Essa startup ajudava lá, tinha um sistema para ajudar as corporações a recrutarem baseado num método de avaliação de perfil de candidatos. Pô, testa aí o meu método, vamos lá, vamos fazer um piloto, junta aí, sei lá, 3, 4 vagas e a gente roda esse processo. Então ele conseguiu assinar alguns contratos piloto nesse sentido. Hoje a Solids, que é do Bet 1, lá deve ter ficado na posição, vou chutar, 40x do ranking, porque tinha 3, 4 contratos de piloto, hoje ela tem 30 mil clientes. Hoje ela captou mais de 500 milhões de reais, é quase um unicórnio. Se já não for, e eu não estou sabendo. Então, uma empresa... Aí eu peguei um exemplo bom. Outra empresa que surgiu lá, Neon, chamava de Banco Neon, era uma fintech, né? O que você quer fazer? Não, eu quero fazer um banco digital. Na época não tinha nenhum banco digital ainda despontando, né? Estava começando ali, Nubank, Banco Original, os caras eram um desses. Vamos fazer um banco digital, né? Todos os serviços digitais e tal, não sei o quê. Virou um unicórnio. Agrosmart foi investida posteriormente aí por Bradesco. Vamos fazer, como é que é? Irrigação, né? Controle de irrigação, fazendas, usando tecnologia e tal. Então tinha muitos projetos desses, 100, né? 108, que conseguiram fechar 89 milhões de reais em projetos piloto, contratos, investimento com corporações, tá? Então, basicamente, a startup ela se registrar na plataforma, né? Se registra em qualquer momento e ela vai recebendo os matches no Tinder, vai participando de evento, vai evoluindo na negociação até firmar um contrato. Quando ela firma um contrato, ela então cadastra na plataforma
e fala, fui contratado pelo fulano de tal, da empresa tal. A empresa confirma, né, coloca as informações lá, a gente faz a validação se aquilo realmente... E aí contabiliza. E a gente pontua 1, 5, 10 ou 20 pontos, dependendo da quantidade de contratos, né, porque cada contrato vai ter uma pontuação, da intensidade dele, porque é de 1 a 15 tipos de contrato diferente, podendo ser uma simples mentoria até um investimento em participação acionária, e o valor do contrato também vai dando mais ponto. Método objetivo baseado no resultado de contratos de Open Innovation. Perfeito. Tá? E hoje vocês têm o ranking das corporates, das startups. Como é que funciona essa divisão? Quantas categorias são? Aí o legal é o seguinte, nasceu como o ranking 100 Open Startups. A gente publicava as 100 primeiras startups, então. Depois a gente foi criando categorias de startup. Pô, tem fintech, edutech, cidades, aplicações. Depois a gente começou a publicar o ranking das corporações, que é o seguinte, toda vez que a startup recebe um ponto, ela recebe de uma corporação. Então a corporação é o espelho da pontuação. Quando a gente acordou entre os 106, podemos listar? Porque não é fácil. Porque o primeiro está feliz, o centésimo não está tão feliz. Quando a gente conseguiu, vamos publicar, acho que a primeira publicação a gente publicou top 20 e listou 50, sem ordem. Aí depois conseguimos ir crescendo. Hoje a gente publica top 10 em 30 setores da economia tradicional, top 10 em 30 setores de startup, que seriam os setores emergentes. E aí, tanto a startup quanto a corporação pode mencionar quem ajudou ele na jornada. Qual entidade pública ou privada, né, que é o ator de ecossistema que ajudou. Uma aceleradora, uma Isso, incubadora, uma consultoria, um programa de governo ou não. Então pode ser lá um BNDES Garagem, pode ser a Anshan, pode ser o Hub lá, o Instituto Caldeira, pode ser aqui no Rio o Arca Hub, né? Então as diferentes modalidades de atores de ecossistema recebem o ponto por indicação da startup e ou da corporação, dos dois, na verdade. E para as cidades, a gente mede de onde veio a startup. Porque a corporação ela está presente, ela é multinacional, então a gente consegue medir se o contrato é brasileiro ou estrangeiro. A gente consegue ver isso. De que país veio, né? Da startup, a gente consegue saber a origem da cidade, onde ela foi fundada e onde ela está presente. Ela cadastra em onde que cidade que ela quer representar. E aí o ecossistema da cidade, então, é também premiado, né? Isso a gente começou no ano passado para estimular, como política pública dos municípios, a formação de ecossistemas empreendedores, né, que fomentem inovação nas suas, nos seus ecossistemas, nos seus mercados ali, tá? Perfeito. Acho que aí é um gancho importante para a gente trazer agora para a pauta. Qual que é o papel da inovação? Como é que todas essas soluções, o ecossistema como um todo, podem favorecer um governo municipal, né? E aí a gente estava conversando sobre dois aspectos. Um, do governo consumindo soluções de mercado e outra de ele fomentando o ecossistema local. Isso é muito legal, porque assim, se você pega os grandes objetivos, né, os grandes mercados, onde eles estão? Nas grandes dores, certo? Então, por que nasceu desafio de inovação relacionado à cidade? Porque era o mais amplo. Cidade era tipo mobilidade, sustentabilidade, segurança. Cidade é meio que tudo, né? Até porque, assim, do ranking das diversas categorias, quando a gente vai olhar, praticamente todas elas conseguem... Cabem no privado, mas cabem para a cidade, né? E aí eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem. Eu acho que desafios e oportunidades para colocar na cabeça do empreendedor de startup também de que... Porque é a pauta da sociedade, né? Exatamente. No final das contas, o que você quer? Educação, segurança, desenvolvimento social, econômico, você quer entretenimento, você quer lazer, você quer turismo, e tudo isso cabe, né? Você quer se movimentar, você quer se comunicar, tal. Então, tem um papel, assim, eu diria, em termos de relevância, né? Até pegando assim como referência, compras públicas representam no Brasil um 20%, 30%, deve ser melhor do que eu, da economia, certo? Do PIB, né? do que é, enfim, movimentado. O governo tem, acho que, uma obrigação, vamos dizer assim,
uma finalidade de resolver problemas, né? A responsabilidade legal é dele, né? Exatamente. Social, ambiental. Isso. Né? Então ele tem a dor muito marcada ali. Se ele promove um ecossistema, né, vamos dizer assim, numa visão mais liberal, né, de, eu estou promovendo um ambiente de negócios melhor, então a educação está resolvida porque o mercado está resolvendo, a saúde está resolvida porque o mercado está resolvendo, a segurança está resolvida porque o mercado está resolvendo. E a gente sabe que não é bem assim. Pode avançar muita coisa, então é fundamental que se fomente um ecossistema de inovação. Mas tem muita coisa que o governo tem que entregar, não é isso? Né? Então ele tem que entregar uma educação tão boa quanto eventualmente o mercado vai entregar lá. Agora, não jogar esse jogo, vamos dizer assim, ou trabalhar nesse jogo com metodologias super antiquadas do tipo licitar, né? Que faz parte da governança, é importante e tal, mas como é que eu vou listar uma inovação se por ser inovação justamente tem um diferencial que os outros não têm? Então, como trabalhar, né? É quase que o que eu ouço muito do servidor, né? Todo o sistema aqui é feito para ser anti-inovação, né? O pessoal fala muito isso. E eu falo, mas sabe que modelos de governança de corporação também, né? Sim. Não é à toa que as startups muitas vezes ganham de corporação porque eles estão lutando contra uma governança não muito favorável à inovação, certo? Exatamente. E não é simples você vender para uma corp, né? Não é. Até porque tem responsabilidade. Exatamente. Mas quem quer inovação no sistema de segurança de um avião lá? A gente vai testar uma startup aí para ver se o voo fica mais seguro ou menos seguro. Não. Me traz o que é mais seguro. Até acho que a questão legal no Brasil vem evoluindo aos poucos, né? O próprio marco legal das startups, a nova lei de licitações, nova lei de contratação. Acho que tem algumas coisas que vêm evoluindo. Logicamente que precisa cada vez mais disseminar essas informações, os aspectos. Existem também mecanismos para soluções inovadoras de inexigibilidade, enfim, tem alguns arcabouços que vale a gente despertar no empreendedor, é o que a gente conversava. A Corp tem suas regras, o governo tem suas regras. Eu acho que primeiro vale investigar as regras, né, se aproximar, ter essa aproximação no diálogo para entender, porque se a gente consegue aglomerar, né, trazer as startups de uma forma ampla e essa aproximação também para que tenha, decodificar também para que o governo entenda o papel de cada um, acho que a gente tem uma progressão gigantesca na sociedade. Né? Onde eu ia chegar nesse raciocínio é exatamente isso. Se o governo simplesmente encomenda a inovação, então eu poderia dizer não é propriamente inovação. Então, existe um dilema entre definir perfeitamente o que você quer. Eu, por exemplo, na época de Omnicis, a gente tinha que desenvolver um sistema. E ele vinha com todos os requisitos. Então, eu tinha que me matar, em termos de esforço, para atingir os requisitos. Não estava contratando inovação, estava contratando resultado já. Não é que eu tinha liberdade de fazer os requisitos que a gente quisesse. Né? Então, muitas vezes faltava, talvez, até para o nosso desenvolvimento, essa oportunidade que, por exemplo, num desafio da NASA, quando eles abrem muito esse modelo, eles colocam, olha, quem resolve esse problema da melhor forma. E aí eu posso apresentar a ideia inovadora que eu quiser. E aí eu sou financiado se eu for selecionado para isso. E se eu chego no resultado, então talvez eu seja premiado. Daí para dizer que a minha inovação vai ou não vai para o mercado é outro problema. Aí eles vão ter que avaliar se vale, não vale, o que o mercado conseguiu chegar. Tem que ter a possibilidade, tem que ter o risco. Né? E na corporação é a mesma coisa. Quando a gente fala de Open Innovation, esses projetos de validação, esses projetos que dão ponto no ranking, em geral, são a tal das provas de conceito. Agora, se você provou o conceito em 40 empresas, eu sou uma startup, provei que isso funciona nas 40 líderes do setor, sei lá, de alimentos. Está aqui, ó, todos os relatórios. Pode ser que nenhuma ainda me contratou de verdade para operação. Por quê? Porque eu não transformei o mercado ainda. Porque a minha solução, apesar de ter sido validada, eu aprendi muito, ela ainda não justifica o investimento individual daquela empresa. Aí vem o investidor. Aí pode vir o governo. Opa, sim. Quer dizer que o teu negócio funciona, mas individualmente nenhuma empresa quer investir nessa transição, então eu vou investir. E aí eles vão ter que absorver quando a coisa estiver mais madura. Aí eles começam também a querer entrar. Né? Porque a corporação, nesse sentido, também é conservadora. Conservadora no sentido que eles têm que preservar o ativo. Né? Assim, por que a gente vai atrás como startup da corporação? Por causa do poder, eventualmente, de distribuição deles. Né?
Ou você está presente aí, ao invés de distribuir esse produto menos inovador, distribui o meu produto mais inovador? Mas aí eu vou ter que fazer todo um investimento, né, e criar um monte de ativos ali que eu não tenho, né, só porque vai ser bom para você. Para mim, não necessariamente é melhor trabalhar a inovação. Agora, se ela se tornou viável, tem grandes ganhos para o mercado, e aí alguém investe, aí você tem que se adaptar. Está acontecendo agora com os carros elétricos, por exemplo. Sim. Por que eu tenho que fazer carro elétrico se o meu carro mecânico, o combustão está funcionando bem para caramba? Porque tem alguém fazendo, tem alguém te incomodando. Quanto mais a indústria puder prorrogar, quanto não mais fazer alteração na planta, exatamente. enfim. Então vem uma Tesla lá para provocar. Junto com Tesla vieram várias outras, mas a Tesla conseguiu convergir mais recursos e conseguiu chegar mais longe, conseguiu incomodar, mostrou que é viável e começou a surgir um monte de outras e algumas começaram a investir também e viram um movimento e agora a gente não sabe mais quem vai ganhar. E aí acho que o desafio é a questão do olhar para o problema, né? Acho que tem o fluxo, que a maioria às vezes vem, se não tiver pressão, não vai, mas aquelas que começam de fato a olhar para o problema e buscar novas formas de resolver, aí eu acho que cada vez mais a inovação aberta faz sentido. Né? Exatamente, aí você cria uma dinâmica. Então, do lado dos governos, né, eu acho que tem uma questão ali que é fundamental, a gente fala muito para as startups, como existe uma dor enorme, um mercado enorme, mas muita complexidade de absorver e tal. Olha, se a gente conseguir fazer parcerias com o governo, onde eu possa validar e testar e mostrar que aquilo é viável, eu consigo, eventualmente, pelo fortalecimento de um movimento naquela linha, por exemplo, vamos chamar um desafio ali para melhorar, né, a utilização de tecnologias digitais para o atendimento, sei lá, da população em relação a documentos, né? Um projeto que já aconteceu, existe, gerou muito resultado, um poupa-tempo da vida. Foi uma inovação no setor público, né? Legal. As tecnologias para fazer isso... É um baita do serviço. É um baita do serviço. Todo mundo ganha com isso. As tecnologias que estão por trás ali, provavelmente vêm de empresas privadas que foram licitadas e tal, né? Então, esse é um caso que o governo, de certa forma, conseguiu desenvolver ali com um projeto do próprio governo. Mas assim, porque já tá. Qual a inovação de fato, tirando o fato de organização tecnológica por trás? O negócio já estava resolvido desde que inventaram os computadores, ou quando inventou a internet. Né? Em termos de tecnologia, já era possível fazer isso há 2 décadas antes. Né? Sim. Vamos falar de AI agora. Então, vamos usar AI na educação, vamos usar AI na saúde, vamos usar... Pô, eu vou ter que testar isso no governo. Então, o que eu vou fazer? Esperar 20 anos, para daqui a 20 anos eu ir lá e criar uma solução de AI? E quem não fizer a lição de casa de mapear, construir a base, pode colocar AI que não vai. Né? Quer dizer, a AI não é a solução dos problemas, mas ela ajuda para quem já identificou e consegue entender o panorama regional. Então, considerando o tamanho do mercado, não deveria ter um programa vamos dizer assim, das entidades públicas, nível municipal, estadual, federal, para a gente aplicar AI na saúde? Perfeito. E ajudar a formar um ecossistema empreendedor com soluções de AI? E aqui eu já vou deixar uma provocação para o Bruno, de a gente estruturar, utilizar os marcos legais que nós temos e o potencial da 100 Open Startups para a gente fazer com que a legislação rode de fato, a gente automatizar esse processo. Sim. Até porque a gente tem uma base gigantesca de startups que podem resolver, mas se a gente criar essa outra ponta dos gestores públicos apresentando as soluções, e logicamente a gente vai ter que fazer uma decodificação de tudo isso, eu acho que a gente consegue impulsionar esses 2 lados e ter crescimentos gigantescos. Não, perfeito. Hoje, se você me perguntar, eu acho que o primeiro passo seria colocar esse servidor público para avaliar as startups que existem. Perfeito. Chamar eles para eventos como a gente faz aqui numa Open Innovation Week aqui no Rio, para um evento de saúde, de educação, de segurança, de cybersecurity, de AI, trazer os gestores públicos para conhecer, validar, e você vai tirando, então, em termos de probabilidade, né, quais são as startups, as soluções mais aderentes ao entendimento, né, do servidor hoje, de quem está com a mão na massa. Porque
de novo, assim, a gente não está aqui empurrando inovação como um bem absoluto, né? Tem que inovar por inovar. Não. Você vai inovar E para nem cumprir a missão. Perfeito. E quem sabe a missão? Né? É o servidor. Ele sabe a missão, sabe a dor. Perfeito. Agora, o que empaca muitas vezes? Os mecanismos, né? Ou a assimetria de informação. Ou a falta de informação. Mas não tem, não chega. Tanto do gestor em relação ao que é startup, os moleques, né? Que a gente estava fazendo. A idade média de startups é cada vez mais sênior. E do outro lado, acho que é juntar essas duas pontas. Então, desafio traçado, acho que depois vale a gente entender como, que eu acho que é algo que dá para impulsionar. Bruno, vamos trazer um pouco para a prática. Queria que você trouxesse alguns cases de aproximação entre startups e demandas de governo. Não, maravilha. Ó, eu vou trazer dois, e para não ficar assim só caso de sucesso, vou trazer um caso também que não deu certo. Boa, eu gosto disso. Por vários motivos aí que vale analisar, né? Um deles teve um ano, não vou lembrar agora exatamente qual ano, mas essa startup está presente no ranking já há algum tempo, que é a GSuas. Sim, é uma startup referente. que conseguiu realmente penetrar em assistência social, né, com uma plataforma. Já tem milhões de usuários, conseguiu entrar de prefeitura em prefeitura e conseguiu atingir aí o top 1 de uma das nossas edições. E aí foi engraçado, porque despertou interesse de investidores. Pô, mas você está conseguindo, né, crescer em prefeitura, estava com 100, 150, 200, não me lembro o número agora. E aí começaram a ter investidores interessados. E aí o lado interessante, né? O empreendedor não quis. Ele falou, pô, estou gerando caixa, estou crescendo, estou me desenvolvendo, para que eu vou precisar de investimento, né, nesse momento? E aí, para o bem e para o mal. Né? Porque é bom, né, você preservar a tua posição, a tua liberdade, mas é ruim também porque não te permite jogar um jogo, né, onde você poderia ter eventualmente um crescimento muito com mais recursos para poder seguir inovando. Né? Então, é um caso aí para a gente olhar e ver o que está acontecendo. Mas é uma startup que provou, ou se provou, né, construindo uma solução que conseguiu ser bastante capilar ali no setor. Teve outras startups, né, que foram adquiridas por corporações maiores com soluções também enfim, para serviços públicos, né, que já deixam de ser startup e foram adquiridos no meio do caminho por entrar em empresas maiores que já tinham mais adesão. Estou me lembrando aqui especificamente do caso da Softplan, que criou uma vertente lá para GovTechs e comprou algumas startups, né, do ranking e outras que emergiram ali no seu ecossistema. Mas um caso que eu queria trazer de não tanto sucesso, né, foi uma EdTech, que era uma startup de planejamento de vida, um aplicativo de planejamento de vida, né, que emergiu aí pensando em planejar a vida das pessoas em geral, mas que acabou entrando nessas políticas de parceria, de aqueles acordos de cessão pública para, né, testar, e virou um aplicativo para aquela disciplina que foi criada no governo de planejamento, projeto de vida. Né? Então, vai estourar isso aqui, e vários investidores entraram e tal para apoiar, mas o governo, apesar de ter usado a solução, ter rodado, capacitado professores, que é uma disciplina, se foi colocado no currículo, muito relevante, né? Projeto de vida, que eu mesmo, meus filhos em colégio particular, dizem que essa disciplina não é muito bem trabalhada, que ela é muito, apesar da ideia ser boa, vai da abordagem. É difícil de aplicar, né? Os professores e tal, uma matéria nova, né? Então o empreendedor foi lá, desenvolveu, conseguiu ter uma solução legal, mas não conseguiu virar modelo de negócio, não conseguiu ser comprado, né, pelo governo, e tinha um custo muito alto de cloud, que foi cedido aí por um dos parceiros. Na época foi a IBM que cedeu, né, por alguns anos, financiou, os investidores também apoiaram, mas ela não conseguiu fazer a transição para um modelo de negócio sustentável. Teve que abandonar lá, já com mais de 1 milhão de usuários, mas, de certa forma, novas rodadas não foram possíveis porque não se vislumbrava nenhum modelo de negócio viável, apesar do interesse. Né? Então, é um caso que mostra assim, muito como a governança toda, né, do sistema, né, não funcionou por uma GovTech ali, apesar de ter outros casos. Né? Eu acho que o
próprio sistema de validação das etapas também. Né? Sim, exatamente, porque teve o processo público de aprovação da utilização, não sei se licitatório, mas teve um processo que seguiu um rito, né, desenvolvido, mas não tinha continuidade. Tem um outro caso, esse caso da Seven Waves, né, o empreendedor. Mas a gente já tinha tido um caso no primeiro batch nosso de uma startup de AI que fazia aquele chatbot para o Poupa Tempo. Então, um dos problemas que teve na época, essa startup continua, tá ativa, mas na época eles ganharam lá o programa de governo do Estado, acho que foi de Estado, acho que é Estado. Poupa Tempo é Estado. Estado de São Paulo. É Estado. Então, conseguiram fazer o piloto, mas aí depois tiveram que licitar e aí uma solução outra ganhou, né? Que fez a gente aprender sobre receber esse apoio para o piloto é parte. Mas eu também concordo que isso não pode quebrar com o processo de compra. Só porque você fez o piloto, você já vai ser... Não é pré-requisito. Eu não acho que é por aí. Inclusive nas corporações eu também acho que não é por aí. O pessoal fala de ter um processo de compra de startup separado. Eu falo, não. Você tem que ter um processo de validação de startup separado. Por isso que eu acho que um ponto que você trouxe é a questão do processo educacional primeiro. Eu acho que vem da origem da empresa, que eu acho que precisa. Qual que é a regra do jogo? A regra é essa. E quais são os pontos de transição? Então, eu acho que dá para se construir esse processo educacional para entender, os dois lados entenderem o legal, né, que pode ser uma barreira ou pode ser uma oportunidade, até porque tem que dar legitimidade a todo o processo, mas existem caminhos diferentes para que isso se realize. Até hoje a gente fala muito no B2B2G também. Né? Exatamente. Então, assim, existem formas de se chegar na ponta. Eu tive um colega de incubadora da Unicamp, que eu fiz parte da incubadora da Unicamp, Griauli, que ela vende sistemas de cybersecurity para governo americano. Ela conseguiu fazer essa jornada e chegar até lá. É um grande orgulho aí da incubadora, um dos cases, né? Mas não é fácil. De reconhecimento. Tá. Eles usam para reconhecimento. Não é fácil. Mas conseguiram. Um ou outro consegue, né? Que nem ganhou medalha de ouro no esporte tal, mas não tem todo o apoio, não sei o quê. Uma jornada heróica para chegar lá, né? E a gente fala, cara, tem que ter o ecossistema, né? Sempre vai ser heróico chegar lá, mas a gente tem que ter uma base que permita mais casos, né? E que o chegar lá também tenha os seus degraus, né? Então, a minha visão é que a gente consiga fazer, como a gente fez do lado das corporações, mais pilotos, mais testes, mas remunerado, com recursos. A gente tem 3 milhões aqui, 30 milhões, 300 milhões, Concordo. tá? 3 bilhões para testar soluções de AI na saúde. Os melhores projetos vão poder receber esse apoio, vão se desenvolver, tá? Blá, blá, blá. Isso não quer dizer que ninguém que conseguiu vai ser contratado. Agora vai abrir uma licitação, você tem no máximo o atestado de validação. Vai competir lá agora. E lá pode ser que entre qualquer outro player. Só que o fato de você ter esse atestado talvez te permita também entrar na cadeia, né? Via, de repente, uma empresa que está mais preparada. Porque a palavra-chave aqui, trabalhar com startup, a gente faz isso um sinônimo de inovação. Mas isso não pode ser sinônimo de falta de rigor. Perfeito. Ou de falta de critério. É rapidinho, Não é. Começa talvez mais ágil, começa talvez mais criativo, mas depois ele tem que, em serviço, ter o mesmo rigor que uma solução tradicional. Perfeito. Ele tem que provar. Né? Ninguém vai querer pegar o IVE, lá, o carro voador da Embraer, se não tiver e não passar por todas as homologações da aviação, certo? E aí tem mercados mais ou menos regulados. Né? Medicamento. Você não vai querer tomar um medicamento de uma startup e vamos ver se funciona. E até porque a Corp ela não quer contratar uma startup porque é moderninha. Ela quer contratar, ela quer aproximar pelo algo valor que ajuda a resolver o problema. Exatamente. E aí eu acho que para as startups também, eu acho que é importante a gente trazer a mensagem de que
o modelo inicial assim, é 100% de certeza que ele vai progredir e ele vai mudar. Então, quer dizer, às vezes ela entra dentro do mercado para resolver uma fatia e depois ela vai descobrir, porque ela vai aprender o jogo, ela vai aprender um pouco de como que as pessoas funcionam, como é que é o ambiente. Acho que isso é importante a gente levar. Você está pegando um né? fundamento, eu ia falar, tem um dos pontos da teoria de empreendedorismo, né, que é fundamental, que é você alavancar, conseguir ter um resultado, né, melhor frente às adversidades. Então, é leveraging contingencies, né, da Sara Sarasvati, um dos princípios da jornada, né, de processo de decisão. Uma certeza que a gente tem é que na jornada de inovação, como tem muita incerteza, vão ter muitos obstáculos no caminho que você não tinha previsto, né? E aí parte, né, do processo de inovação é como é que eu alavanco em cima. O que eu quero dizer? É muito fácil de entender isso quando a gente pensa no explorador, né? Eu vou cruzar a Amazônia pela primeira vez, eu vou cruzar um oceano pela primeira vez, eu sou um navegante, eu sou um bandeirante, eu sou, né? Eu vou encontrar desafio ou não vou? Assim, é dado, né? Vai ter desafio, não tem uma rota lá segura, você vai ter que achar essa rota. Então você vai preparado com uma série de ferramentas para, se acontecer chuva, eu consigo me resolver desse jeito. Se acontecer muito sol, eu consigo... Se acontecer de eu ficar com sede, eu resolvo desse jeito. Você vai com um rol e você, de certa forma, para chegar do outro lado, precisa dessas contingências que vão te... vamos dizer assim, porque não é o primeiro cara que vai e atravessa. E ninguém vai com todos os recursos necessários para fazer a jornada. Por isso que na época você vai ver histórias de... Por exemplo, o cara que atravessou a Colômbia, saíram 300, chegaram 30. Mas não foi a primeira expedição. Teve expedição que saiu 300 e chegaram 0, né? Eu virei fã da Tamara Klink. Você já acompanhou ela? É da filha família? Não acompanhei ela, mas... Menina, né? Uma moça incrível. Ela, por mais que tenha o pai com todo o histórico, o pai falou o seguinte, ó, se vira, né, precisar de algum suporte, mas ela foi estudar, ela foi conhecer e fez uma missão solitária para o norte, enfim. Acho que dentro dessa questão que você está trazendo. Pegou as informações iniciais, quando você vai para campo, você descobre uma série de outras coisas que você não tinha previsto. E é um compromisso, né? Porque ela pode sair de cruzeiro com tudo, né? Exatamente. Tipo um Titanic, e enfrentar um iceberg e afundar, né? Ou ela pode sair com um botezinho, com os recursos que ela já aprendeu, né, com os estudos dela, o aprendizado dela, com a tradição, o pai, tudo que ela pode acumular, e ela vai com o mínimo necessário. Startup é exatamente isso na definição de startup, né? Você conseguir ter os recursos mínimos necessários para ir validando hipóteses e ver até onde você chega. Perfeito. A corporação só vai, né, falar, pô, isso aqui tem valor, quando ela aprendeu, pô, você chegou até aqui, você descobriu algo que eventualmente eu não teria descoberto, ou eu teria gasto muito recurso para descobrir. Então vale a pena fazer com você, né? Então, acho que essa é a analogia, né, para a gente falar com o gestor público. Você tem a distribuição, você tem a exposição, você tem a responsabilidade, você tem os recursos, você tem que conseguir aproveitar essas jornadas inovadoras e o resultado da jornada inovadora dos empreendedores. Só que mais do que isso, você tem que habilitar o espaço que você controla para que eles possam testar lá. Perfeito. E validar lá, sem perder rigor e critério na aplicação do resultado. Só porque é startup, isso a gente não quer, ninguém quer, nem empreendedor. Né? Exatamente. E vamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso Global Smart Gov. Papo fantástico com o Bruno, trouxe inspirações enormes sobre o ecossistema de inovação das corporações, o papel do governo em todo esse ecossistema. Então, se você chegou até aqui, aproveita para curtir as nossas redes, compartilhar esse material, se você achar que faz sentido para alguém, e também acompanhar os próximos episódios. Estamos aqui no Rio, gravando com uma série de especialistas. E, Bruno, foi incrível. Muito obrigado pela participação. Com certeza agregou muito para a nossa audiência, gestores públicos e também privados. Cada vez mais o que a gente quer é fazer essa conexão
entre os dois ambientes para que na ponta a gente consiga gerar a transformação. Então, assim, é a gente simplificar o complexo, ok, se é complexo, mas o nosso papel é trazer informações relevantes e, com certeza, você trouxe aqui informações valiosas. Eu gostaria agora que você fizesse as considerações finais, deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Maravilha. Bom, vou deixar aí o convite de conexão. A gente tem as startups, né, que se desenvolvem mais aí para soluções relacionadas aos desafios da gestão pública. A gente tem startups em todas as áreas. A gente publica, né, anualmente essas listagens. Então, visita o nosso site, openstartups.net. E a gente tem um calendário de eventos também, onde todos estão convidados aí a participar, interagir. E se fizer parte da plataforma antes, né, onde você já coloca aí as tuas demandas e as tuas soluções, né, como alguém que está buscando o relacionamento com startup, ou alguém que quer empreender, né, ou já tem um empreendimento, podem também se cadastrar na plataforma, participar do ranking, participar dos eventos e participar da nossa comunidade de Open Innovation. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui e poder contribuir um pouco aí com o nosso trabalho. Maravilha. Bruno Rondoni, mais uma vez, muito obrigado. Esperamos vocês no próximo episódio. Valeu!